bem-vindos a mais um programa Saúde em Pauta. Hoje nós vamos conversar com a ginecologista Ana Paula Brunet Assmann sobre a campanha do Outubro Rosa. Doutora, a senhora pode explicar para a gente exatamente o que significa a campanha do Outubro Rosa? Bom, então bom dia. Na verdade, o Outubro Rosa nada mais é do que uma tentativa de conscientização das mulheres para que elas consigam fazer a prevenção do estadio tardio do câncer de mama, porque na verdade a gente não consegue prevenir o câncer de mama. O que a gente consegue com o câncer de mama é conseguir diagnóstico precoce. E o Outubro Rosa é para isso, é para que a gente faça com que as mulheres tenham a consciência de que elas têm que fazer os exames ginecológicos delas com uma rotina, né, para que a gente consiga diagnosticar precocemente uma doença que tem cura quando diagnosticada cedo. E os dados mostram, acho que a senhora tem esses dados mais específicos para nós, que cada vez mais o câncer de mama está se manifestando mais cedo nas mulheres, né? É isso aí. Então, eu tenho dados aqui, para vocês terem uma ideia, a estimativa, né, é de que a gente tenha em torno de 50 casos novos ano a cada 100 mil mulheres. A cada 100 mil mulheres, então a gente vai diagnosticar 50 casos novos. Isso te dá uma estatística mundial de 66 mil casos novos. E no Brasil a gente tem em torno de 73 mil casos novos ano. E esses casos são responsáveis por uma mortalidade muito grande de mulheres, porque essas mulheres fazem diagnósticos às vezes muito tardios. Então a gente tem em média de 18 mil mortes ano em função do câncer de mama. Também em homens. A gente não pode esquecer que os homens também têm câncer de mama. No triênio 2021-2024, a gente teve 18.295 mortes por câncer de mama, sendo que 227 foram em homens. A gente não tem muito essa noção, né? A gente pensa que é uma doença que afeta só as mulheres. Mas não, alguns homens também são acometidos, porque os homens têm uma glândula mamária atrófica e algumas vezes essa glândula mamária desenvolve e pode provocar câncer. E, assim, em termos de prevenção, além dos exames, assim, tipo, exames ginecológicos com médico, o que a mulher pode fazer que possa estar ajudando nessa prevenção? Bom, a prevenção, então, para o câncer de mama é autoexame. As mulheres têm que fazer o autoexame, porque a gente tem que saber diagnosticar diferenças nas nossas mamas. Não é que a gente tenha que fazer diagnóstico de câncer, a gente tem que saber que algo está diferente. Então, o autoexame tem que ser a paciente se olhando no espelho, sem roupa, logicamente, parada, se olha no espelho, pode colocar as mãos assim, para ver se a mama está direitinho, se ela está regular, se ela é parelha uma com a outra. Depois levanta as duas mãos assim, analisa, olha no espelho, vê se está tudo bem. Depois o autoexame consiste de tu pegar a mão direita para palpar a mama esquerda e o contrário, a mão esquerda tem que palpar a mama direita. Pode ser em pé, pode ser deitada, coloca a mão aqui e esta mão vai dedilhando essa mama aqui. Pode ser com um cremezinho, com óleo, pode ser no banho com um sabonete e vai fazendo toda essa voltinha assim na região da mama. E depois a gente pode também dar uma apertadinha no mamilo para ver se sai alguma secreção. Não é normal sair secreção do mamilo sem expressão, então, sem apertar. Não é normal eu tirar o meu sutiã e ter uma melequinha no meu sutiã todos os dias. Isso é um sinal de alerta. Quando a gente aperta o mamilo, até pode sair uma secreçãozinha branca tipo leite. Mas se for uma secreção vermelha, rosada ou até aguada, é bom a gente dar uma olhada e constar com o nosso ginecologista. O ideal é fazer o rastreamento mamário nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, todas as mulheres que têm 40 anos, elas devem fazer uma mamografia e uma ecografia. A partir daí, a gente vai ver o rastreio dessa mulher. Se a gente vai fazer uma mamografia de 2 em 2 anos, se a gente vai fazer de 3 em 3 anos, até que essa mulher entre na menopausa.
A partir do momento que essa mulher entrou na menopausa, nós vamos fazer essas revisões nela a cada ano, mais ou menos até os 69 anos, que é onde a gente tem a gama de incidência dos cânceres mamários, entre 40 e 60 anos de idade. Tá? Quer dizer que quanto maior, quanto mais a idade, quanto mais velha for a mulher, mais risco de câncer de mama, digamos assim? Geralmente o câncer de mama incide a partir dos 40 anos. A gente tem visto alguns diagnósticos precoces ultimamente, né, que são muitas vezes tumores até mais agressivos que o habitual, né? Mas na média, a maioria das mulheres é a partir dos 40. E quando a gente tem uma história familiar de câncer de mama, o ideal é rastrear até antes dos 40. Então, tipo assim, eu tenho uma tia, ou a minha mãe, ou a minha irmã... Nesse caso, seria mais ou menos o que se chama de fator genético, né? Fator genético. O que aconteceu que a gente pode dar o exemplo, que foi muito comentado nas redes sociais, o caso da atriz Angelina Jolie, né? Isso mesmo. Que ela fez um exame, porque ela tinha esses fatores genéticos, parece que a avó e a mãe dela tinham tido câncer de mama, e o exame, que eu não sei como se chama esse exame, demonstrou que ela tinha uma alta chance de ter câncer de mama e ela resolveu fazer cirurgia, né? Retirar. Isso é um procedimento comum? Ou é mais algo que, vamos dizer assim, aqui no Brasil é um procedimento comum, por exemplo? Se faz, né? Com certeza. Então, o que é isso? Como eu estava explicando para vocês, quando a gente tem um familiar com câncer de mama, a gente tem que fazer o rastreio dessa mulher 10 anos antes da idade do familiar. Então, se a minha familiar teve um câncer de mama com 45 anos, eu tenho que rastrear as filhas dessa mulher e a mãe dessa mulher a partir dos 35, não a partir dos 40. Né? A gente já começa a puxar o rastreio um pouquinho para baixo. No caso da Angelina Jolie, acontece que muitas mulheres têm histórias familiares de câncer de mama e a gente vai fazer o padrão genético dessa mulher. E a gente vai ver alguns genes, como por exemplo o BRCA1 e o BRCA2, que são genes familiares de cânceres de mama. Então, se eu faço esse padrão genético e eu tenho esses marcadores, eu tenho uma chance muito grande de desenvolver o câncer de mama. E aí eu faço a mastectomia. Se essa paciente tem esses marcadores positivos, que é o BRCA1 e o BRCA2, a gente pode conversar com a paciente e ver se ela quer fazer a profilaxia do câncer de mama, que é tirar as mamas e fazer prótese de silicone. Diminui muito a chance de que ela desenvolva o câncer, embora a gente saiba que muitas vezes a gente não consegue tirar toda a glândula mamária, pode ficar um pouquinho, mas é um pouquinho que dificilmente vai ser o suficiente para desenvolver o câncer. Mas também, isso não é algo que o SUS faça, né? Não, eu nunca vi esse tratamento pelo SUS. Na sua opinião, a faixa etária é a correta que começar a fazer mamografia aos 40 anos? Assim, a gente tem visto muitos casos começarem antes. Não seria recomendado, na sua opinião, começar um pouquinho antes? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode seguir fazendo o rastreio como ele é feito. E às vezes aquelas pacientes que têm uma mama um pouco suspeita, uma mama mais túrgida, a gente pode fazer ecografia antes. Porque a mamografia, quando ela é feita muito precocemente, ela não tem um bom padrão de resolutividade. A gente não consegue ver bem aquela mama, porque é uma mama muito densa. Tá? Então existem outras opções que a gente pode usar para rastrear a mama de mulheres jovens que a gente tem uma alta suspeição, como a eco, que pode auxiliar junto, e a ressonância nuclear magnética. A ressonância, na verdade, é o melhor exame para a gente avaliar a mama, melhor que a mamografia. Mas é um exame muito caro para a gente fazer rastreio populacional. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma alta suspeição e a mamografia não está me mostrando algo que eu acho que está bem definido ali, eu posso complementar o exame com uma ressonância. E aí sim a gente pode ficar tranquilo. Se a ressonância dá negativo, não tem nada. Se ela dá positivo, a gente segue fazendo a pesquisa. E em termos gerais, assim, o que a senhora colocaria que seria uma política pública
de saúde pública nessa área? Porque a gente sabe que o SUS ele não consegue dar conta de tanta necessidade para fazer tantos exames. Como é que a gente poderia melhorar um pouco em termos de política pública? Em termos de política pública, eu acho que a gente pode padronizar realmente os exames, né? O ideal seria conscientizar as mulheres para que elas façam, porque as mulheres também não procuram, às vezes não é nem que o SUS não dê conta, às vezes as mulheres não procuram o serviço para fazer, né? E o ideal seria 40 anos... O ideal seria a mulher para fazer os exames de 6 em 6 meses ou uma vez a cada ano? Uma vez por ano. Uma mulher saudável, uma vez por ano, pode fazer a revisão ginecológica dela, tá? Nessa revisão a gente vai avaliar a coleta do Papa Nicolau, fazer palpação de mamas e, dependendo da história familiar e da faixa etária, complementar com uma ecografia mamária ou uma mamografia, tá? Fazendo isso, tá? É muito tranquilo. Bom, eu sei que a sua área é mais a ginecológica, mas dentro, a senhora que acompanha às vezes algumas mulheres que com diagnóstico de câncer de mama, qual seria assim o acompanhamento multidisciplinar que essa mulher deveria ter para ter um acompanhamento assim que mais emocional, como uma rede de apoio além do seu ginecologista? Então o ideal seria, em primeiro lugar, família, né? Quando tu faz um diagnóstico de câncer de mama, tu tem que contar com o apoio da tua família, né? Para que tu consiga evoluir nesse tratamento e fazer o tratamento com tranquilidade. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que ter apoio de psicólogo, né? Para conseguir entender aquilo que está acontecendo. Muitas vezes tu dá um diagnóstico desses e as mulheres acham que é o fim do mundo. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, tá? Hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos para as mulheres que têm câncer de mama e elas conseguem ter o diagnóstico, fazer o tratamento, fazer a cirurgia, se tiver que fazer quimio e rádio depois elas fazem e elas têm uma chance de cura muito grande. Então a gente precisa que essa mulher esteja firme e forte para que ela faça o tratamento direitinho, tá? Porque ela tem uma grande chance de cura. E eu acho que a família é super importante para dar esse apoio, e também o apoio com psicólogos. Aqui em Livramento em particular, a gente tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer que apoia muito essas mulheres, tá? Apoia dando passagens, apoia dando consultas, ajudando a adquirir as medicações que sejam necessárias. Isso é uma coisa que eu queria lhe fazer essa pergunta. A gente sabe que existe uma grande diferença de tratamento dos grandes centros para cidades menores. Quando existe assim, às vezes as cidades pequenas elas não têm aquela infraestrutura em termos de medicamento, de aparelhagem, de tratamento. Como a gente podia fazer, falando mais em termos, digamos, eu acho que de governo, para começar a tirar esse sobrepeso dos grandes centros e começar a espalhar, vamos dizer assim, a rede de tratamento, a rede de apoio, trazer para cidades mais que não estejam tão concentradas na capital os tratamentos? Então, assim, ó, infelizmente, a gente esbarra na política, né? E eu sempre digo assim, ó, a política não deveria se envolver na saúde, né? Porque é sempre um entrave, né? A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil e é tudo com algum suporte, algum esquema, alguma coisa, e fica complicado daí para os pacientes que realmente precisam desse apoio. No SUS, as coisas funcionam por regionalidade. Então, Livramento tem uma regionalidade onde os pacientes que têm câncer de mama aqui são operados em São Gabriel, fazem às vezes a quimioterapia em São Gabriel e, se precisam fazer radioterapia, eles são encaminhados para a Uruguaiana. Porque a regionalidade daqui diz que se tem um centro em São Gabriel, que é 100 e poucos quilômetros daqui, e outro em Uruguaiana, que é 200, Livramento não comporta ter um centro. Aí acaba que a gente fica enviando os pacientes de lá para cá. Mas a gente sabe que essa rede muitas vezes não funciona. Vamos supor, uma quimioterapia, ela geralmente é feita uma vez por mês. Então o paciente vai lá, faz a primeira sessão,
a segunda sessão já tem que ficar pré-agendada. Não fica e eles dizem que vão te chamar. E aí não chama. E aí aquele tratamento que deveria ser 6 meses leva às vezes 2 anos. Aí, claro, a cura vai para o brejo, porque a gente precisa ter uma sequência. Né? E isso tudo é pela política pública. Então o ideal seria que a gente conseguisse que cada lugar tivesse, né, a possibilidade do paciente fazer o tratamento ali. Então, Livramento não tem uma radioterapia, que realmente é uma coisa muito cara. Tudo bem que a gente faça uma regionalidade, mas quimioterapia, tu faz a mesma no Moinhos do Vento, em Porto Alegre, ali em São Gabriel, aqui em Livramento, né, na Oncoclínica ali, porque o remédio é o mesmo. É uma medicação que tu vai colocar no soro e vai passar na veia da paciente. É tipo um soro, né? Então, tanto faz aonde tu vai fazer a aplicação desse remédio, porque o remédio é o mesmo. Então não teria justificativa, assim, não teria lógica de dizer assim, então por que a gente não consegue cadastrar? Eu vou citar nome, porque Livramento só tem uma, a Oncoclínica aqui de Livramento, no SUS, para que as pacientes de Livramento que tenham câncer consigam fazer a quimioterapia aqui. Politicagem. Não teria por que não ser permitido isso. Nós temos que pagar uma ambulância, levar essa paciente até São Gabriel, mais o acompanhante, porque a secretaria tem que mandar um acompanhante junto. Olha o custo que é isso para o governo. É um custo desnecessário. Desnecessário. Para o governo, que o governo somos nós, né, que pagamos com os nossos impostos, e é um incômodo para a paciente que está já fragilizada pela doença. Que já está fragilizada, que vai ter que ir lá fazer uma quimioterapia, que a gente sabe todos os para-efeitos de uma quimioterapia, ela tem que viajar de novo, toda enjoada, voltar, dali 21 dias ela teria que ir de novo. Tá? Então, se a gente conseguisse fazer pelo menos a quimioterapia na sede onde a paciente está, seja Livramento, seja Rosário, seja Quaraí, né? Faz a quimioterapia ali e a radioterapia, que aí sim precisa de uma estrutura muito maior para ser feita, tudo bem que a gente regionalize e mande fazer em algum outro lugar, mas as quimio deveriam ser feitas nos lugares onde as pacientes são moradoras, habitantes, né? E dessas pacientes que fazem efetivamente o tratamento, qual é o número delas que conseguem atingir a cura, vamos dizer assim? É um número... Eu não sei te dizer isso. Não? Aqui em Livramento não tem esse dado mesmo. Mas cada vez é maior, né? Cada vez é maior, com certeza. Antigamente tu tinha um diagnóstico de câncer de mama e era uma coisa taxativa, assim, né? Mas hoje em dia, cada vez é maior. Eu, particularmente, não te digo assim, faz, eu acho que uns 6, 7 anos que uma paciente minha faleceu de câncer de mama. E aqui no seu consultório, a senhora consegue ver mais ou menos assim, quantos diagnósticos desse por ano a senhora chega a descobrir? Aqui no meu, eu te digo que eu acho que uns 5 por ano eu descubro. E aí encaminho, eu dou opção para paciente. A gente tem Livramento, mastologista que faz e opera. Aí às vezes elas não querem fazer em Livramento. Aí onde tu tem um familiar, que tu possas fazer o tratamento com tranquilidade. Eu tenho um apartamento em Porto Alegre, eu tenho um apartamento em Santa Maria, Aí dependendo de onde a paciente quer, eu encaminho para ela fazer o tratamento no lugar onde ela escolha. Se ela não quer fazer aqui em Livramento, que pode ser feito aqui. Doutora Ana Paula, eu quero lhe agradecer pela sua atenção. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem especificamente sobre o Outubro Rosa para aquelas mulheres que estão nos assistindo. Bom, então, como eu falei no início, a ideia do Outubro Rosa realmente é uma conscientização das mulheres para que a gente nunca desista de fazer a nossa prevenção. Então, façam os seus exames de rotina, façam as suas consultas ginecológicas, revisem as suas mamas no autoexame, fazendo a autopalpação,
E se algum dia vocês tiverem algum diagnóstico de algum tumor de mama, seja ele maligno ou benigno, não deixem de fazer o tratamento, né? Porque o tratamento é eficaz, é eficiente e é curativo. E quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, muito maior a chance de cura. E é isso que a gente quer, fazer diagnóstico precoce para que as mulheres consigam seguir tendo qualidade de vida. Muito obrigada mesmo por esse tempo. E a você eu quero pedir que você se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like. Você nos ajuda a compartilhar informações relevantes para mais pessoas. Muito obrigada.